Olá, seja muito bem-vinda quem vê aqui presencialmente, ao vivo. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está vendo gravado. Eu espero que essa aula aberta ajude muito no seu autoconhecimento, nessa sua busca por algo mais profundo e verdadeiro dentro de você. Hoje a gente vai dar a aula aberta a respeito da palestra 5 do Patchwork, cujo título é O que é a verdade? Liberdade, justiça, religião, felicidade como um elo na cadeia da vida. Então, para quem não conhece o que é o Pathwork é um caminho de autoconhecimento que ajuda o ser humano a se reaproximar de Deus tanto quanto possível. Então, é um caminho onde a ideia é que a gente vá se reencontrando com Deus. Todos nós nos afastamos como almas, né, em alguma área da vida, e essas áreas às vezes apresentam crises, dificuldades, como um convite para que a gente se volte novamente para Deus, mas não um Deus idealizado ou uma entidade divina externa, punidora ou exigente. A reaproximação de Deus como energia, como a energia de Deus que existe dentro de nós, a energia de Deus que existe no outro. Então, que a gente consiga ir fazendo essa retomada em nós, no outro, no mundo. Essa energia de Deus está disponível. E áreas nossas nos afastam desse Deus. Então, essa é a ideia que esse trabalho propõe. É baseado no conteúdo de 258 palestras que foram canalizadas por Eva Pierrakos entre 1957 e 1979, transmitindo os conhecimentos da entidade denominada de O Guia. Na verdade, não é uma entidade só que montou esse kit de conhecimentos, mas sempre que era transmitido a partir desse nome, né, do O Guia. É, esse caminho é realizado utilizando 5 ferramentas: a prece, a meditação, a revisão diária, o estudo das palestras, que pode ser feito em encontros individuais ou em grupo, e a vivência desses ensinamentos na vida prática. Então, é um caminho que foca na aplicação prática de tudo que é lido, tudo que é estudado, tudo que é discutido. A ideia de fazer encontros individuais ou em grupo é para que essa discussão fique rica, com vários pontos de vista. São temas muito pé no chão, assim, muito reais, muito do dia a dia, que o guia trata e traz textos que ajudam muito nessa compreensão da vida em um nível mais profundo, bastante de muita pureza, de muita clareza. E o uso da prece e da meditação já mostra o componente espiritual desse caminho. Então isso é muito importante, porque é um caminho realmente de reaproximação com Deus. A revisão diária é um exercício que a gente usa como uma ferramenta clara que o guia deixou, como forma de também fazer um trabalho de contato com o emocional, que, como a gente vai ver, faz parte desse reencontro e reaproximação com Deus. Tudo bem? Alguma dúvida de quem está aqui ao vivo? Imagino que não. Qual vai ser a nossa dinâmica hoje? Nós vamos ter momentos de prece e meditação, vamos ter trechos da palestra e vamos ter um exercício. Essa aula está sendo gravada, por isso a gente pede que quem está aqui não compartilhe é, histórias pessoais, apenas dúvidas, sensações, reflexões e insights vividos aqui na própria aula. Na hora da partilha, a gente vai interromper a gravação para que a gente possa ir fazer uma partilha mais livre. Todo mundo que está vendo gravado é convidado a estar conosco sábado, 16 horas, no horário de Brasília. Para isso é só mandar uma mensagem no WhatsApp ou se inscrever pelo site, tá bom? Então, para começarmos, vamos fazer uma prece, uma conexão com a energia da palestra. Para isso, eu vou iniciar e eu vou ler um texto que está disponível tanto em áudio aí no nosso canal do YouTube, quanto em texto no blog, cujo nome é A Verdade de Dentro Não Machuca. Esse texto eu criei a partir desta palestra, então a ideia é usar isso para fazer a nossa chegada nesse momento dessa aula, dessa palestra. Então, vou convidar você que está aqui, você que está vendo gravado,
a fechar um pouco seus olhos, se conectar com essa energia do Patrick, de um caminho espiritual de desenvolvimento, ficando bem conectado e aberto ou aberta para essa energia. Respira fundo. E vai fazendo a sua prece pessoal pelo seu desenvolvimento, pela sua purificação, pela sua alegria de viver e para que a sua conexão com essa egrégora te ajude a aprofundar em si mesmo, em si mesmo, durante a leitura desse texto que logo mais virá. Mas antes, cada um é convidado a fazer a sua prece. Aí vá se preparando para o texto que começa assim. A verdade de dentro não machuca. Muita gente tem medo da verdade. Acredita que ela é dura, fria, dolorosa. Como se a verdade fosse algo que chega para punir, corrigir ou envergonhar. Mas isso não é a verdade. Isso é a nossa resistência projetada sobre ela. A verdade, quando vem de dentro, não machuca, ela liberta. A verdade é como uma brisa clara entrando num quarto fechado há muito tempo. Ela pode assustar no começo, porque mexe com tudo que estava preso. Mas logo depois vem o alívio, vem a respiração, vem a paz. Só que essa verdade não está fora. Ela não mora num livro sagrado, nem num sistema, nem na palavra de alguém. Ela começa dentro. Começa no gesto de ser honesto consigo, de admitir o que sente, de dizer: sim, tenho um medo aqui. Sim, estou com raiva. Sim, quero algo que não sei como alcançar. É nesse tipo de sinceridade que a verdade se acende. E quando ela se acende, as outras coisas começam a se alinhar. A liberdade deixa de ser uma luta e se torna um estado natural. A justiça deixa de ser vingança e passa a ser equilíbrio. A religião deixa de ser dever e vira comunhão, reconexão. E o mais bonito, a felicidade deixa de parecer inalcançável. Porque, no fundo, a felicidade é o eco da verdade sendo vivida. Não a felicidade superficial das conquistas, mas aquela calma no peito que vem quando estamos alinhados com o que é real, quando deixamos de fugir de nós mesmos, quando assumimos o que sentimos, o que queremos, o que já está pronto para mudar. Mas isso exige coragem, porque a verdade desmascara as ilusões. Ela mostra onde ainda mentimos para manter conforto. Mostra onde nos agarramos a ideias rígidas sobre o certo e o errado, sobre Deus, sobre justiça, sobre quem somos. E mesmo assim, ela é o único caminho seguro. A verdade não separa, ela une, porque ela é feita da mesma substância que o amor. Pode ser que, no início, a verdade nos abale, mas depois, sempre, ela nos reconstrói por dentro, mais inteiros, mais leves, mais vivos. A pergunta então não é mais o que é a verdade, mas
O que em mim está pronto para ser visto agora? Esse é o elo. Esse é o ponto onde tudo começa a se reorganizar. E quando damos esse passo, o de querer ver com sinceridade, a vida inteira responde. E aí eu te convido a ficar mais uns minutos em silêncio. Lentamente a gente vai mexendo os dedos das mãos, dos pés. Tudo bem? Para quem está aqui ao vivo, faz um joinha aí, né? Tá bom. Então vamos para as primeiras palavras do guia nessa palestra. Saudações. Trago-lhes as bênçãos divinas. Meus queridos, o mundo espiritual de Deus desejaria nada mais que os ajudar a crescer espiritualmente em direção à alegria, à harmonia, à iluminação. Mas nós podemos só ajudar, não obrigar. Então aqui o guia traz essa verdade sobre este caminho, que é um caminho de muito contato com o mundo espiritual, de ajuda espiritual, sem ser uma religião. Por quê? Porque não tem dogmas, regras, obrigações, tem ideias, ferramentas para fazer esse caminho, mas cada um vem aqui com o seu eu superior, com a sua vontade, do seu jeito. Cada um pode fazer uma leitura diferente dessas palestras. Então, é, é um lugar de extrema religiosidade no sentido de religação com Deus, de contato com o mundo espiritual de Deus, sem ser uma religião. Inclusive porque tem pessoas de todas as religiões e ateus que gostam dessa metodologia. E aí ele traz para quem já tem essa ponte com o tema da espiritualidade, dos espíritos, a ideia de que existe ajuda espiritual disponível, ou seja, existem espíritos que nos acompanham e têm o desejo de nos ajudar, mas eles só podem ajudar. A ideia de que uma entidade vai vir e vai te obrigar a fazer algo, ela não está alinhada com o que o Petro traz. Agora, se a gente está aqui buscando uma solução para algo, querendo uma melhoria de vida, querendo essa reaproximação com Deus, e está difícil, que é difícil, então tem essa possibilidade de do mundo espiritual de Deus ajudar. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, olha como é bem objetivo assim o que o Petro traz. Sempre que tiverem definido seus objetivos, conscientemente ou somente emocionalmente, e esses objetivos forem egoístas, podem não conseguir o que desejam. Mesmo se conseguirem, os efeitos serão passageiros e a satisfação momentânea. Então, primeiro ele está trazendo, veja como é bem da vida humana mesmo, do dia a dia. A gente tem desejos e a gente define nossos desejos tanto conscientemente, quero comprar um carro, quero mudar aquela coisa na minha vida, ou às vezes emocionalmente, né? Fala assim, nossa, eu preciso disso para o meu bem-estar emocional.
E todos esses objetivos, eles vão nos movimentar, vão nos colocar na direção de algo, mas se eles forem 100% egoístas, se eles forem desejos só egoístas, provavelmente a gente não vai conseguir, ou se a gente conseguir, você comprou aquele carro, passa um tempo, o efeito, aquela satisfação passa. Então o que ele vai dizer? Desejando a felicidade exterior, jamais serão felizes. É claro que podem dizer: eu não desejo essa felicidade egoísta, serei feliz ao ver os outros felizes. Mas faz muita diferença se esse é somente um pensamento geral, talvez um desejo ligado ao dever que é expresso de vez em quando, ou se é um desejo verdadeiro que perpassa toda a existência. Então, olha a grande diferença. Muitas pessoas já sabem que com a felicidade exterior, as posses, as coisas que a gente consegue fora, nos trazem uma satisfação momentânea, mas a gente vai voltar a querer mais. E mesmo quando fala, não, eu quero, pode ser dinheiro, pode ser alguma coisa, não só para mim, eu quero fazer bem para as pessoas. Às vezes, isso está ligado a um dever, mais do que a um chamado interno. E no Petrarca a gente vai acolher isso, tudo bem, ele não está criticando quem faz isso, mas ele está dizendo: olha, a felicidade real não vai ser encontrada aí. Você pode obter uma satisfação momentânea, mas essa satisfação passa. E ele vai trazer nessa palestra um debate, uma reflexão sobre isso. Além de trazer também de que é possível para o ser humano ter desejos verdadeiros, né, da própria existência, de ver os outros felizes. Isso pode ser uma felicidade real também. Alguma dúvida? Comentários de quem está aqui ao vivo? Não? Beleza. Depois, quem está vendo gravado, se quiser, pode colocar dúvidas nos comentários. Eu respondo com calma depois. Então, ele continua. Deus sempre mostrará como, de que maneira podem doar, mas devem estar dispostos a fazê-lo. Na verdade, devem se decidir por essa disposição hoje, amanhã, na próxima semana, todos os dias. Vocês têm que superar as resistências e devem agir sobre essa disposição conscientemente, não a empurrando para a ação inconsciente do talvez. Então, olha como ele traz aqui essa ideia de um Deus que oferece oportunidades, né? De repente surge ou uma ideia na sua cabeça, ou um convite para algo, e que você sente: nossa, eu posso fazer isso aqui. É um caminho, é uma forma. E apesar de existir essa ideia, esse convite, às vezes a gente resiste. Porque nem sempre esse convite de Deus vai ser da forma mais confortável. Pode ser que é um convite até para passar por um certo desconforto, mas que você fala: não, eu estou disposto, isso aqui parece que vai me fazer bem. E aí ele lembra que essa disposição muitas vezes vai ficar um pouco baqueada, porque no começo parece ótimo, mas depois, nossa, manter isso um dia, depois o outro, fica difícil. O que ele chama de resistências. Porque fazer a vontade de Deus, o que muitas vezes a gente fala que quer fazer, na hora que ela começa a exigir um pouco de esforço, às vezes a resistência entra e fala: ah, talvez não era bem isso, será? Então, o que ele vai dizer? Que aqui as ações contam, especialmente para que Deus possa mostrar mais precisamente o caminho e a lei possa lentamente ser posta em movimento. Que é uma coisa da vontade divina, ela dificilmente vem com uma intensidade, assim, uma coisa estrondosa. Normalmente vem como um convite que, olha, quer começar a trilhar nessa direção, pode te fazer bem, você sente que vai te fazer bem, e vai ter muita dúvida no meio do caminho. Então, aquela certeza inicial, você fala: ai, será, não sei. Mas do ponto de vista, se você mantiver a ação, a tendência, se aquilo for realmente um convite de Deus, é que você vá se sentindo cada vez melhor, que você vá se alinhando com o seu eu superior, com o benefício que
aquelas ações trazem para você. Alguma dúvida? Algum comentário? Não? Tá bom. Então, seguindo, existem tantos seres humanos que querem permanecer livres. Estes fogem de tudo que possa prendê-los. Se vocês desejam liberdade por motivos egoístas, permanecerão presos por dentro. Se desejarem a liberdade para servir de maneira especial como elo de ligação para Deus e para o seu plano de salvação, de maneira a ajudar outras pessoas a se desenvolverem mais profunda e rapidamente, receberão a dádiva da liberdade sem ficarem presos por dentro. Então, o que ele está trazendo aqui é que o egoísmo é uma característica nossa do ser humano que nos prende. Então, eu gosto muito dessa abordagem do Petro, que não nega a existência de motivos egoístas dentro de nós. A gente os tem e ele aceita isso. Assim como a gente tem várias coisas que nos tornam humanos do lado distorcido de Deus, que tudo bem, faz parte mesmo. O grande problema é a gente negar isso. Então, nesse texto, ele vai trazer que muitos seres humanos querem a liberdade, então, eu quero ter, às vezes, até mais dinheiro para ser mais livre, eu preciso de liberdade. É, a liberdade é uma coisa muito ligada ao amor, ligada à realização. Ai, que bom, agora eu estou livre daquilo que me faz mal ou daquilo que me oprime. Mas quando esse desejo por liberdade ainda é apenas para satisfação pessoal, lá dentro uma parte nossa vai dizer: eu entendo que você quer liberdade, porque todo mundo quer para si. Eu quero ter liberdade para falar o que eu quiser, a hora que eu quiser. Então, às vezes até uma distorção do livre-arbítrio, porque se eu tenho livre-arbítrio, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. E isso, se tem motivo, se os motivos são puramente egoístas, ou seja, só para me satisfazer, lá dentro esse egoísmo vai ter uma forma que vai impedir a verdadeira felicidade que a liberdade dá. Agora, se você deseja construir liberdade e dentro dessa construção você também vai ajudar as pessoas a se desenvolverem de forma mais profunda e rapidamente, aí essa liberdade é uma liberdade sem esse egoísmo. E não precisa ser 100% sem. No Petro a gente nunca é 100% só um lado, só o outro. Mas a gente também vai ter o lado não egoísta de desenvolver essa liberdade, que é o lado onde a liberdade conquistada serve ao mundo, serve como elo nessa cadeia divina, que é o tema da palestra. Então, essa é uma mensagem muito clara dessa palestra, de se tornar elo de uma estrutura maior. E aí o nosso egoísmo fica um pouco criticado, assim, não, eu preferia fazer só por mim. Só que aí ele vai dizer, tudo bem, mas daí não é tanto liberdade, porque você continua isolado dessa realidade onde a gente vive e realiza coisas no mundo como elo, que é mais livre, dá mais potência para essa liberdade. Ok? Alguma dúvida? Comentários? Não? Tá bom. Então, o que ele alerta, né? Quanto mais adiarem a purificação da alma, mais as correntes doentias se misturarão e no sub e no inconsciente, e mais difícil será desembaraçá-los. Então ele lembra da existência do nosso subconsciente, do nosso inconsciente, que contém essas tendências negativas. É interessante que aí, para quem talvez não conheça o Petro vai falar muito do que não está consciente. Porque na consciência, ou às vezes até na máscara, ou no que a gente fala conscientemente, a gente busca não ser egoísta, a gente busca ser uma boa pessoa, a gente busca estar conectado com Deus. Mas lá dentro, a gente tem tendências negativas, nossas sombras, né? Nosso eu inferior. Então, a gente trabalha muito no Pastor também trazer isso para a consciência de forma estruturada, de forma verdadeira, para poder ir fazendo esse processo de purificação. Porque enquanto não conhecerem as correntes inconscientes em sua consciência, a cada dia, a cada hora,
encobrirão as reações emocionais resultantes e as empurrarão de volta para o inconsciente, empilhando continuamente novas reações sobre as antigas. A gente vai trazer uma imagem aqui para deixar isso mais visível, mas é isso que a gente faz desde sempre, desde criança, a gente esconde aquilo que não parece ser bem aceito no mundo. Então a criança, por definição, é bastante egoísta. Ela quer o brinquedo para ela, ela quer as coisas para ela. Com o tempo, ela fala: não, se eu for só egoísta, não vão gostar de mim. Então eu escondo o meu egoísmo. Eu aprendi a esconder o meu egoísmo lá atrás. E venho com ele escondido, porque ninguém quer saber dele. Mas nesse trabalho, a gente pode sim começar a perceber aonde que esse egoísmo está presente, acolhê-lo e realmente começar a tratá-lo, mudar certos comportamentos, atitudes, para que isso vá sendo trabalhado. O Petzold ajuda muito, a estrutura criada pelo Petzold ajuda muito nisso. Então ele convida ainda: pensem com cuidado sobre isso. Libertem-se de todas as resistências que certamente encontrarão, pelo menos no começo. Pelo menos no começo é bom porque as resistências seguem com a gente, mas depois de um tempo, esse trabalho que parece tão complexo, tão difícil no começo, começa a dar seus frutos, você começa a ver que realmente vale a pena. Então, é, lentamente essa resistência diminui, mas ela normalmente está sempre presente também. Comentários, dúvidas de quem está aqui ao vivo? Então, é só eu fico realmente muito em dúvida. Eu sei que realmente estudar sobre consciência de pessoas assim que não têm muita consciência e começam a montar um negócio e aí prosperam e aí entra no relacionamento, a coisa vinga também, casa e a coisa vai fluindo. E aí eu Uhum. fico, meu Deus. Tipo assim, essa pessoa está inconsciente, porque ela também tem essas essas travas, né? Uhum. Esses egoísmos, essas coisas. E aí eu fico, por que é que uns deslancham? E outros não. É. Tem que sempre ver o caso específico de cada um, mas alguns exemplos, né? Às vezes tem pessoas que têm uma alma pronta para um desenvolvimento até, digamos, esse nível. E elas desenvolveram com a empresa, com o relacionamento, etc., até aqui, assim. Está muito próximo do nível de desenvolvimento máximo que ela planejou para essa encarnação. Então, essas pessoas vão estar assim, plenas, felizes, porque em termos de alma, elas estão muito próximos do seu potencial máximo. E isso reverbera, porque não vai ter muita ansiedade dela, preciso mais. Agora, uma outra pessoa pode estar num nível até de consciência maior, mas o potencial que a pessoa tem para alcançar é ainda muito, está muito distante. Então essa pessoa vai ser convidada através de provas, através de dificuldades, a falar: "Oh, peraí, você pode estar melhor que aquele outro, mas a sua comparação não é com o outro, é com o seu potencial." E então a pessoa ainda sente crises, dificuldades para que ela não perca a chance de desenvolver esse potencial até aqui. Hum. Esse é um lugar. Outra possibilidade, como a gente não pode, só para dar uma ideia de que a gente não pode bater o martelo que é isso para todo mundo. Tem pessoas que usam muito bem os mecanismos da matéria, assim, sabe? Usar, não está muito preocupada com a espiritualidade ou não, mas usa as regras do mundo muito bem, no nível de consciência do mundo. Então, sabe conseguir dinheiro, sabe conseguir. E às vezes até de uma forma eticamente não tão legal, mas o mundo também permite esse lugar não tão legal. Consegue um relacionamento também, às vezes, até a partir de manipulação, de jogos, etc. E ela consegue ali. A dúvida é se essa pessoa, nesse segundo caso, que é diferente do primeiro que eu falei lá do potencial, está realmente feliz. Ela pode estar até conseguindo alguns, algumas conquistas externas, mas às vezes por dentro tem um forte cansaço,
porque ela tem que sustentar um lugar muito desconectado de verdades maiores. Então, é muito difícil dizer de fora se essa pessoa, apesar de ter conquistas externas aparentemente toda perfeita, se lá dentro, no fundo, não existe um cansaço. E para essa pessoa, às vezes, até a busca por algo mais profundo dentro de si fica atrapalhada, porque ela fala, eu estou bem, então não preciso buscar nada. Então é muito difícil, Cris, saber isso, mas você tem sim pessoas muito distorcidas, não é inconsciente não, que parece que conseguem as coisas. Mas se você olha em termos de alma, essa alma ainda está muito distante de um trabalho realmente de purificação. Ela está vivendo num mundo onde as coisas funcionam daquele jeito. Em Sim, algum momento, essa alma, talvez nessa encarnação e outra, vai perceber o prejuízo disso e começar a retornar. E aí vai ter que passar por um caminho de purificação, porque a pessoa se manteve distante das leis espirituais por muito tempo. Fica, para dar um exemplo, imagine alguém que está no mundo da matéria, 100% na matéria, feliz na matéria, alinhado só com a matéria. A pessoa está um pinto no lixo, vamos dizer assim, está feliz, mas em algum momento essa alma vai ter que fazer o equilíbrio entre a matéria e o contato com Deus. E aí vai ter um trabalho longo e que vai provavelmente exigir passar por crises, revisitar e revisar alguns conceitos. Sei, faz sentido? muito, faz sim, tô Então grata. não, a regra é não dá para saber. Você pode olhar o outro em redes sociais, então isso é mais verdadeiro ainda. Você olha e fala, meu Deus, a vida daquela pessoa é perfeita. Posso te garantir, não é. Porque o que a gente vê de fora é muito pouco. Tudo bem? Sim, sim, muito, sim, gratidão. Então, para quem não conhece o Pestorca ainda, eu gosto de trazer esse resuminho de três eus, que é uma coisa que a gente trabalha muito no Pestorca, que é o fato de que todos nós temos um eu maior, nosso amor, nossa alegria, nosso poder pessoal, nossa sabedoria. Então esse é o maior pulso, a gente cria coisas com ele, cria coisas onde a gente é beneficiado e o outro é beneficiado também. Então esse eu maior começa a pulsar no mundo, começa a ser visto no mundo. E a gente cria muita coisa boa nesse lugar. Mas a gente também tem um eu menor, onde está nosso medo, nosso orgulho, nossa teimosia, nossa ignorância, que a gente aprendeu a mascarar, a ocultar através da criação lá na infância de uma máscara ou de um eu idealizado, que é basicamente o seguinte: como é que eu tenho que ser o eu idealizado, né? Ah, se eu for uma boa pessoa, se eu for dessa forma, como é que eu preciso ser para para que me amem, ou que pelo menos me deem comida, proteção, abrigo, carinho, alguma coisa para eu sobreviver. Lá, quando a gente é criança e dependente dos pais, etc., a gente precisa disso. O problema é continuar usando essa máscara ou esse eu idealizado depois de adulto, depois que você já é capaz de lidar com os seus temas internos e com a vida. E aí, como é que a gente identifica a máscara, por exemplo? A máscara são três comportamentos que a gente percebe claramente. Que quando vai aparecer, alguém cutuca a gente, né? Alguém nos. Tipo, vai querer ver meu eu inferior aqui, a pessoa se torna agressiva. Então, mexeu comigo, eu grito, eu bato, eu xingo. Ou então, me pediu uma coisa, eu não quero fazer, mas eu me submeto. Falo assim, porque senão vai me chamar de egoísta se eu não fizer. Então, para não mostrar o meu eu inferior, eu me submeto. Ou a retirada, que é ou racionalizar aquela situação, sair do que eu estou sentindo, ou me retirar mesmo do lugar, porque não quero lidar com isso, é muito complicado, não quero mostrar, por exemplo, a minha preguiça. Então é melhor eu me retirar, porque parece que eu estou me protegendo, alguma coisa assim. Estou cuidando de mim. No fundo, tem uma preguiça ali que eu não quero lidar. Então, esses são comportamentos da máscara. Quem está aqui pode parar e refletir, qual que eu uso mais? Normalmente a gente usa um pouco dos três,
mas tem um ou dois que a gente usa mais. E às vezes em áreas diferentes. No trabalho eu uso mais esse, no relacionamento eu uso mais aquele. Então pode ser uma reflexão que vocês queiram fazer. E tem como a gente identifica o eu idealizado, essa que também é a máscara, mas em termos de pensamentos que ficam nos atordoando, nos prejudicando, que é eu tenho que, eu tenho que mostrar, eu tenho que saber, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que fazer exercício físico, eu tenho que comer direito, que não tem problema fazer exercício físico nem comer direito, mas quando você põe um tem que não é uma coisa genuína sua, mas vem com uma pressão, vem com peso, mostra que uma parte disso está sendo para esconder alguma coisa de eu inferior. Ou às vezes até do eu superior, mas normalmente de eu inferior. Ou então, eu não deveria me sentir assim. É uma frase que, olhando aqui, talvez você fale, pô, realmente não tem sentido. Porque você se sente como você se sente. Mas eu não deveria me sentir assim, eu não deveria me sentir egoísta, mascara, oculta o sentimento que está ali. Ou eu já deveria ser melhor em tal coisa. Então, esse deveria, tudo que traz um peso, uma exigência, mostra aí a existência do eu idealizado. Tudo bem? E aí, qual que é o trabalho que a gente faz no Pastoring? A gente usa situações da vida aonde é, através às vezes de uma crise ou de algo que está acontecendo repetidamente e que é ruim, aparece o eu menor, ou eu inferior, como muita gente chama. Aparece nosso medo, aparece nosso orgulho, aparece nossa teimosia. Ele fura, dá um espacinho na máscara e aparece. No fundo eu sou uma pessoa cheia de medos. Então, ou aqui, nossa, pareceu como eu sou orgulhoso, como eu sou orgulhosa. E quando isso aparece, por um lado não é agradável, porque nossa máscara gosta muito de existir, né? Ou a gente acredita muito que precisa dela. Mas dentro desse trabalho a gente vai trabalhando realmente, seja o medo, seja o que for que apareça de eu menor. Tem várias outras características. E aí, quando a gente trabalha isso, esse eu menor diminui. E a gente ainda tem bastante máscara para trabalhar, mas aparece um pouco mais do eu maior. A gente, nossa, eu consegui trabalhar meu medo de falar em público. Nossa, então agora uma qualidade minha de expressão está disponível. Depois, aparece outra situação que também mostra um pouquinho a teimosia. Nossa, esse não deu certo, aquilo que eu estava fazendo de forma tão tensa, tão teimosa, não deu certo. E eu continuei fazendo. Deixa eu ver minha teimosia aqui. Eu trabalho a teimosia, tal, diminui um pouquinho mais. E às vezes tem pessoas que mascaram o eu maior também. Mascaram, eu não posso ficar mostrando meu amor, minha alegria. E aí, dentro desse trabalho, também é possível trabalhar esse eu idealizado, essa máscara que oculta o eu maior. Tudo bem? Mesma coisa para quem está vendo gravado, coloca aí suas dúvidas ou o que sentiu com essa explicação, fiquem à vontade. E aí, para quem está aqui ao vivo e você que está vendo gravado, eu tenho um exercício para trazer um pouquinho essa, essa percepção. Eu vou pedir para quem está aqui escolher uma qualidade sua de eu superior, colocar no chat. Você também que está vendo gravado, coloca aí uma qualidade sua de eu superior. Que é normalmente uma qualidade com a qual você conquista coisas muito, de uma forma muito real, assim, você faz o trabalho, as pessoas gostam, retornam. Então vamos ver uma qualidade. E aí você usa qualidades para isso. Então, amorosidade. Então, é uma qualidade da Cris, a amorosidade. E aí, eu vou pedir também para quem está aqui, lembrar de um momento que você usou ou a agressividade, ou a retirada, ou a submissão de um jeito que você não gostou. Você falou assim: nossa, ali eu fui agressiva, não gostei. Ali eu me retirei, eu precisava ter ficado, eu precisava ter enfrentado. Ou nossa, ali eu me submeti
não queria ter me submetido, eu queria ter falado. Aí só me dá um sinal aí quando você lembrou dessa situação. Tudo bem? Lembrou? Beleza. Então, agora a gente vai fechar um pouco os olhos e vai primeiro lembrar dessa qualidade de eu superior que você reconheceu, validando a sua amorosidade, qualquer que tenha sido a qualidade de eu superior que você escolheu. Você não precisa mentir para ninguém que tem essa qualidade, não precisa mascarar essa qualidade. E de olhos fechados, em contato com essa qualidade, vá olhando para aquela situação em que você agiu da forma que não gostou. Como se você olhasse a uns 5 passos de distância. Você olhasse para você, olhasse para outras pessoas que estavam na cena. E observe o momento em que você precisou agir daquela forma, sem se criticar, usando essa qualidade que você tem para verificar o que você estava sentindo naquele momento, por trás dessa máscara, por trás da agressividade, da retirada ou da submissão, existia um sentimento. Veja que você pode reconhecer esse sentimento ou até mesmo o uso dessa máscara a partir da sua qualidade de eu superior, que não julga, que observa, que reconhece.
E aí vai vendo como é para você essa experiência de reconhecer o que está por trás desse comportamento, que você se deu essa oportunidade ou não. Talvez não tenha sido possível achar esse sentimento. Então veja só como é para você reconhecer a existência de uma máscara e lentamente vá se preparando para abrir os olhos. Eu vou dar uma pausa na gravação para a gente partilhar um pouco com quem está aqui. Muito bem, fizemos nossa partilha. E aí eu gostaria de saber, para quem está aqui ao vivo, qual o seu principal aprendizado nessa aula? O meu principal aprendizado, Heitor, é que eu vejo que a gente precisa de mais purificação, Hum, no sentido de que, sabe, é como se eu visse a criança, é engraçado, a criança ela é leve, né? uhum, Ela brinca, ela se doa, ela fala, porque ela fala mesmo, porque ela quer só viver. hum, E traz que muitos desses nossos interesses, essas coisas aí, de ser validado, de ser isso, de ser aquilo, que impede muito. que bom, ficou então esse anseio por purificação. É Sim. algo no Pessoal que a gente trabalha bastante, tanto na criança quanto no adulto. Então, para a gente fechar, quem quiser pode fechar os olhos ou pode só ouvir. Eu vou trazer as últimas palavras do guia nessa palestra. Que a luz de Deus os acompanhe. Voltem-se para dentro. Fiquem calmos. Procurem sentir os raios de luz que seguirão vocês muito depois de termos terminado esse encontro. A luz cai sobre cada um de vocês e lhes dará força. Ela também irradia para os meus amigos que não estão aqui hoje, que estão em lugares distantes e ainda assim trilham esse caminho com devoção. Que o amor de Deus possa fluir através de vocês. Deus os abençoe. E com isso nós finalizamos essa aula. Quem está vendo gravado, fique à vontade para vir ao vivo ou para colocar comentários. Quem está aqui ao vivo pode vir de novo semana que vem, sábado, 16 horas. Eu Se vou quiser. parar o vídeo aqui. Gratidão. Gratidão, Heitor. Deus abençoe. Até sábado. Amém, até sábado.